Gente, hoje eu vim aqui porque hoje é um dia muito especial. E através desses depoimentos que eu sempre fico assistindo na net, isso me ajudou muito, sabe? Foi de grande importância para mim. Então, como isso me ajudou, os depoimentos das outras meninas e de outras pessoas, eu também quis passar também meu lado positivo e negativo da cirurgia. Hoje faz 9 meses que eu fiz bariátrica. E estou me sentindo a pessoa mais feliz do mundo, porque só me trouxe benefícios. O primeiro, eu tinha diabetes altíssima, tomava insulina 2 vezes, de manhã e à noite. Isso me dava uma tristeza terrível. Pressão alta, era horrível, nem se fala de tanta pressão alta. Era 15 era 20 por 15, essas coisas assim, sempre altíssima, a ponto de eu ser socorrida. E aí comecei a ver o depoimento, tudo, além do mais da rejeição. Todo mundo sabe que você hoje ser gordinho parece mais que você tem um defeito físico, porque todo mundo te julga, todo mundo, é mesmo que você ser uma pessoa excluída. Quando eu chegava numa loja, às vezes eu ia comprar uma roupa para minha filha, a vendedora já chegava assim: olha, para o seu tamanho a gente não tem não. Isso me dava uma dor. Já saí várias vezes de loja assim, me sentindo a pior pessoa do mundo. E aí eu fiz a bariátrica, né? Assim, vou dizer o pós e os contra. A operação em si não fica incomodando, não dói nem nada. Assim, é só um desconforto. Dá pra sobreviver, é bom. Mas depois, o ruim é o depois. Que o depois, os copinhos, aquelas coisas como você já deve ter visto nos outros depoimentos. Mas eu pensei que eu ia ficar bem mais plácida, por eu ter já 47 anos, por eu já ser bem mais velha, né? Porque quem é mais jovem, quando faz, fica tudo quase no lugar. E eu sei que eu vou precisar de uma barriguinha e de um novo peito. O que eu posso dizer mais para vocês? Que se você precisar, realmente faça. Faça não só para você se sentir bem, mas porque o teu corpo, tua vida precisa disso. Eu sofro muito de tudo isso. Eu não caí cabelo, não caí unha. Eu como normal. Às vezes até meu filho brinca comigo: nossa, manhã, eu acho que o médico deixou 4 pontos na senhora sem fechar, porque eu como bem, sabe? No início eu fiquei muito triste, fiquei muito desesperada pelo fato de eu não estar perdendo peso. Isso me dava um desespero, dizia: meu Deus, será que eu passei por tudo isso e eu não vou perder peso? Mas Deus sabe o que faz. Foi melhor assim, aos pouquinhos. Porque ele diz que quando a pessoa perde demais, aí perde muita massa, depois fica aquilo acabado. É bom, se você estiver perdendo um pouquinho, não se desespere. Porque eu fiquei desesperada, tive que tomar até antidepressivo. E fiquei totalmente desesperada. Mas, graças a Deus, eu bati os 30 quilos, ainda me faltam 10. E eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Hoje em dia eu tô assim, ó, mas toda metida. Agora, fiquei flácidazinha, mas era para estar muito mais. Pelo que eu vejo lá, outra coisa que me preocupava demais, que eu assistia nas reuniões, né? É que tinha pessoas que chegavam assim: não, porque fulano, o marido de fulano, deixou cicrano porque o cocô dela é insuportável. Eu me preocupava muito com isso, porque imagina, realmente, nos primeiros dias, é que é uma coisa desconfortável de falar, né? Mas vamos, se é para falar a verdade, a gente está aqui para esclarecer. Realmente, o cocô no início é horrível, mas agora já está normal. Eu pensei assim, eu disse: meu Deus, se um dia arrumar um namorado, for para um motel, vou encensar o motel. Vou encensar e o homem vai me deixar também, porque tinha uma mulher que disse que o marido deixou porque não aguentou. Mentira, não se preocupe, depois passa, é só uma fase. Agora, já o pum o pum é horrível, até hoje ainda é. Isso é verdade. É uma coisa também que me incomoda muito, é o dump. Olha que eu sofro de dump com quase tudo que eu como, mas eu não deixo de comer.
dá uma agonia terrível. Eu fico na cama, mas meu dump dá aquele mal-estar, o coração acelera. Como é que se diz? No meu caso, porque cada caso é um caso. Tem umas que quando come qualquer coisa vai vomita, outros passam mal. Eu não consigo vomitar, nunca vomitei. Tem gente que tudo que come vomita. Eu, graças a Deus, não vomito. Tem amiga minha que até quando tá no jantar com o namorado, quando come tem que ir correndo pro banheiro, porque o organismo dela não aceita, rejeita totalmente. No meu caso não, eu como tudo. E tem coisa que eu passo mal, mas eu como assim mesmo, eu sou teimosa. Pelo menos pra você não ficar triste, porque se você ficar se regrando muito, você vai virar uma pessoa triste, porque a vida é muito boa. E você comer o que você gosta também. Eu já não de comer demasiadamente, mas coma. Mesmo que o seu organismo às vezes rejeite e você fica com muita vontade, vai lá e coma um pouquinho. Se passar mal, passou. O mal passa 10 minutos, 15 minutos, depois pronto. É um prazer e um desconforto. Mas coma. Não fique seguindo tanto aquelas regras não, porque você vai ficar fraco, vai cair cabelo. E eu não tive nada disso, estou perfeita, graças a Deus. E o que mais? É a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu tô nervosa. O que mais? Mas eu acho legal esses depoimentos, sabe? E assim, sobre os pós, não tenha medo. Não tenha medo de nada. E os contra isso, às vezes você solta um pum muito forte, parece uma bomba tônica mesmo. E como é que eu posso dizer? No início dá muita diarreia em você tem diarreia. Quando você come, eu mesmo, a primeira vez que eu fui pro shopping inaugurar, né, que eu tava com 3 meses e tal, comi um negócio, nossa, fui direto pro banheiro, fiquei horrível, passando mal, tive que pegar um táxi e ir embora correndo pra casa. Mas porque o organismo tava muito limpo, o estômago tá limpinho, aí qualquer coisa que você come diferente, que foi um pastel, ainda mais que eu comi, inventei de tomar guaraná, eu realmente passei mal. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu como cameleza, assim, o normal pro meu organismo, que não é aquele prato não, mas eu como e me sacio. E quando eu quero comer qualquer coisa, eu vou e como. Porque se você não comer, você vai virar uma pessoa muito triste, lembre disso. Não fique se privando não, porque isso é o que mais dá problema, às vezes, psicológico. As pessoas ficam tristes, ficam depressivas, entende? Então coma. Porque a gente que tem pensamento sempre de gordo vai ter, que a gente operou o estômago, não foi a cabeça. Então se você se priva demais, tem medo de tudo, de comer qualquer coisa, você vai virar uma pessoa triste. E você só vai sofrer com isso, na verdade, porque você vai tirar o maior prazer que é da gente é de comer. Eu digo sempre, o melhor prazer da vida é fazer amor e comer bem. Então pra mim são 2 prazeres iguais. Estou sendo bem normal com vocês, sem mais. Então é isso, se você precisa fazer, vai com fé em Deus, vá e faça. Porque é muito bom. Olha, a primeira vez que eu me senti magra, eu chorei. Porque assim, eu sonhava em colocar uma toalha, sair do banheiro, com aquelas toalhas assim, toda fechadinha. Não tinha toalha que fazia isso comigo. Porque toda vez que eu saía, sempre, se tivesse visita, então eu não podia sair do banheiro com a toalha. Porque sempre ficava assim, ó, quase 2 palmos de aberto do lado. Eu ficava triste, eu acho tão linda a mulher envolvida com a toalha, saindo do banheiro. Uma besteira, né? Mas isso era um dos meus maiores prazeres. E fora outros que você pode cruzar pele, você pode fazer suas unhas, coisa que eu não podia fazer, que ficava incomodando a barriga. Bem, do mais, eu não sei mais o que falar, mas se alguém quiser ter alguma dúvida, perguntar qualquer coisa, eu tô aqui pra isso, tá bom? Então eu só tenho a dizer que eu tô muito feliz, graças a meu bom Deus, por tudo que Deus fez na minha vida, especialmente por isso. Eu posso dizer que eu sou mais feliz do que eu era antes. Antes eu fui uma pessoa muito alegre. As pessoas dizem, não, porque quando a pessoa faz essa operação, fica perturbado, fica com ar de triste. Fica com ar de triste porque assim, não é que você fique triste. É porque quando você é gordinho, você quer ser popular, para as pessoas te aceitar melhor, para as pessoas achar você engraçada. Tá entendendo? Você fica o tempo todo fazendo gracinha com você mesmo, com a gordinha e tal, que eu sou uma gordinha feliz, tudo mentira. Pra mim era mentira. Aí depois que você tá normal, como todo mundo, você não tem que virar palhaço. Você fica normal e pronto.
Pode ficar engraçada, tudo, mas não precisa tanto ficar dizendo, cheguei, para as pessoas te aceitarem, dizer, gordinha engraçada, gordinha, ai, eu te adoro, não sei o quê. Ai, pronto. Não precisa. Aí tem pessoa que começa, não, porque fulano ficou triste, porque mexeu com o psicológico. Mentira. Eu já escutei isso depois que eu tô operada, porque eu cheguei final de ano, não tinha necessidade de eu estar lá. Ficar uma palhaça pulando, brincando, querendo ser agradável com todo mundo. Fiquei na minha só, ficava alegre. Aí as pessoas, não, porque ela tá com problema, não tem problema. Não deixa as pessoas colocar isso na sua cabeça, que você mudou, que você é uma pessoa triste, não. Não precisa disso. Você precisa ser você. Você está mais na sua, você está mais normal. O mundo não quer que você seja normal. Eles não querem isso. Então a gente virou normal. Não precisa mais chamar atenção, ficar tão palhaça, tão assim querendo agradar todo mundo, para as pessoas te aceitar. Então eu acho que é isso. As pessoas geralmente dizem, não, porque fulano mudou, porque virou cara de Cristo. Mentira. É porque você não tem mais que ficar sendo tão boazinha, tão palhaça para as pessoas gostarem de você. Que quando chega um gordo, fica aquela festa, mas só porque ele faz palhaçada, que ele é mais alegre, ele é mais espontâneo. Mas sabe por que a gente faz isso? Que a gente quer ser aceita pela sociedade. Então a gente fica fazendo esse tipo de coisa. Hoje em dia você não precisa mais. Quem gostar de você, gostou. Não é um corpo bonito que eles queriam, então você tem, então ó, fica aí, ó. Beijo no ombro pra eles, então. É isso que eu tenho a dizer, que eu tô feliz, que tá tudo bem. Outra coisa que eu me lembrei agora. Tem uma coisa que quase ninguém fala. Eu passei só uma complicação que eu tive muito séria, foi terrível, no dia 12 de outubro, no meu aniversário. De repente eu estava normal, fui almoçar. Quando eu comi 2 colherzinhas de comida, de repente me deu uma dor. Eu disse, meu Deus, foi algum pedacinho de coisa que eu comi, não mastiguei e me fez mal. E começou uma dor, e eu morrendo de dor. Vocês precisam saber disso. Então, fui para a emergência, fui lá para o meu médico, chego lá, tiraram uma radiografia do meu estômago, acusou que minha tripa tinha dado um nó. Isso é muito importante, porque tem muita gente que passa por isso e alguns médicos não diagnosticam logo. E você vai sofrer muito, isso é muito perigoso. E eu pensei que tinha sido um pedaço de carne que eu tinha comido. Eu disse, meu Deus, eu só comi 2 colheres e aconteceu isso comigo e fiquei lá internada. E quando aconteceu de tirar a radiografia, descobri que eu estava com um nó. Minha tripa tinha dado um nó. E eu não sabia disso, ninguém nunca me explicou disso. E eu fiquei muito chateada, porque eu participei de tantas reuniões, ninguém nunca falou disso, nem os médicos, nem nada. E aí eu comecei, por incrível que pareça, se você acredita em milagre ou não, eu sei que Deus existe. E eu comecei lá com muitas dores. Era dores de me acabar, nem eu sabia o que é que eu tinha, nem os médicos. Só soube depois que veio o exame. Então, era muita dor de eu desmaiar. Eu não desejo isso pra ninguém. É muita dor mesmo. E aí eu comecei a orar, pedir a Deus, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão. E de repente aquela dor foi aliviando, deitada mesmo lá na cama, foi aliviando. E quando o diagnóstico veio, que a doutora veio e disse, eu disse, e aí que eu não estou sentindo mais nada, eu estou bem. E quando o médico veio, que olhou para mim e disse, a senhora tem muita sorte. Eu disse, por quê? Ele disse, não foi pedaço de carne, a sua tripa deu um nó. Eu disse, um nó? Ele disse, mas já que a senhora está melhor, a gente vai tirar uma nova radiografia e vai ver. Gente, vocês não sabem da bênção que Deus fez na minha vida. Ele disse pra mim que eu era uma pessoa de muita fé, porque eu ia imediatamente fazer uma nova cirurgia. Imagina, você de repente, em pleno teu aniversário, você ter que passar por tudo de novo. Isso, quando ele me disse isso, ele disse, senhora é uma pessoa de muita sorte, porque ainda semana passada chegou uma paciente com esse mesmo problema e ela saiu essa semana. Eu tive que fazer urgente, porque se isso acontecer, você tem que ir urgente, vir-se embora rápido, porque isso depois que dá um nó, infecciona e corre risco de morte, porque se infeccionar, fica infecção generalizada, e eu não sabia disso. E depois disso eu fiquei com tanto medo. Qualquer dorzinha que fosse ter eu já pensava que era.
Mas eu sou uma pessoa de muita fé, graças a Deus. E eu sempre peço a Deus que isso não me aconteça. E outra coisa, ele disse, você não tá, eu disse, doutor, diga pra mim o que eu posso fazer para isso não acontecer mais. Ele disse, isso não é questão do que você come, de nada. De repente acontece. Acontece isso geralmente, algumas vezes acontece. E quando acontece tem que vir rapidamente pra cá pra fazer uma cirurgia. Então, é isso que eu tenho a dizer a vocês. O pior da minha cirurgia foi esse susto que eu tomei. Que é justamente quando se dá um nó na tripa, sabe? Aí depois eu fui pra internet, fiz pesquisa e escutei vários relatos. Muito ruim mesmo. Portanto, quando você sentir uma grande dor terrível na boca do seu estômago, você vá direto ao médico, porque é muito sério, tá bom? Mas não vamos ficar falando disso não, né? É somente um aviso que eu tô dando pra você não pensar que é uma bobagem e ficar em casa sentindo essa dor. E pra falar a verdade, eu acho que você nem consegue ficar em casa, porque a dor é a pior dor do mundo. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês. Pra mim foi um prazer chegar aqui. Depois eu vou colocar minhas fotos do antes e depois, tá? Vou ver se minha irmã consegue colocar, porque a gente não entende bem disso, mas eu vou colocar. Vou colocar eu operada, como eu era. Hoje em dia eu tô assim, me sentindo a poderosa, graças a Deus, e muito feliz. Então eu só tenho a dizer, se você tem de fazer, faça. Não tenha medo. Vá com fé em Deus na frente. Tenha fé que tudo vai dar certo, tá bom? Beijo pra vocês. Desculpa a minha forma de ser, que eu sou assim mesmo. E é isso, tá bom? Beijo pra todo mundo. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou à sua disposição, tá bom? Tchau.